Você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Projeta ali para nós, Mateus, Atos, capítulo de número 9. Você que está nos assistindo pela internet, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Atos, capítulo de número 9. Vamos ler a partir do versículo 31. Iremos até o 41. Atos 9, 31 até o 41. Enquanto você procura, declare comigo: manifestando a glória de Deus. Diga isso mais uma vez: manifestando a glória de Deus. Atos capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 31. O Mateus vai projetar ali, para você que não trouxe a sua Bíblia. Por favor, coloque seu celular aí no silencioso, tá bom? E não permita que nada te distraia. Amém? Atos 9, 31. Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte. Crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro, na cidade de... Pedro, 32, isso. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também o povo de Deus que morava na cidade de Lida. 33. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se, arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. 35. Então, todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. 36. Na cidade de Jope havia uma discípula de Jesus chamada Tabita. Em grego quer dizer Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima, ou no cenáculo. Volta para mim o 37, por favor. No quarto superior. Ali, em algumas traduções vai dizer que estava no cenáculo. 38. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhes o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o cenáculo, ou para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando, mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-o pela mão e ajudou-o a ficar em pé. Em seguida chamou todas as pessoas da igreja, inclusive as viúvas, e as entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Diga comigo: e muitos creram no Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Que o Espírito de Deus realmente nos conduza e abra o nosso entendimento para as verdades desta palavra. Eu gostaria que, por um instante, você inclinasse a sua cabeça. Senhor, nós te louvamos porque este é um dia tão especial. Este é o dia de nos assentarmos à tua mesa. Somos privilegiados porque estamos aqui na tua casa, chamada casa de oração. Nos alegramos porque temos liberdade para entronizar o teu nome, adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Te agradecemos por cada vida que aqui está,
por cada família aqui representada, por aqueles que estão nos acompanhando neste momento pelas redes sociais, que a tua palavra, Senhor, não há sombra de variação, ela possa encher o nosso coração e o nosso entendimento. Leva-nos, Senhor Deus, a um discernimento, a uma compreensão daquilo que está no céu ao nosso respeito. Abra os nossos olhos, tira de nós toda a inquietação da alma, traga, Senhor Deus, a revelação desta palavra tão poderosa, que o Espírito Santo use a minha vida segundo a tua vontade, que eu diminua para que o Senhor cresça, e que as palavras que saírem da minha boca não sejam guiadas simplesmente pelo meu intelecto ou pela minha sabedoria humana, mas pelo teu Espírito Santo que habita em cada um de nós. E nós te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Você pode dizer amém? Diga glória a Deus, diga manifestar a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Verdadeiramente o Senhor, Ele nos conduz em bom êxito quando nós buscamos as realidades e as verdades da palavra de Deus. Nós olhamos para a realidade dos nossos dias, olhando para aquilo que o mundo vai vivendo, e sem dúvida nenhuma, o que nós temos presenciado é que o mundo vai de mal a pior. É verdade ou não é? E quando eu falo do mundo, eu não estou falando do planeta em si, eu falo do ser humano, as pessoas, a humanidade. As pessoas, infelizmente, elas estão buscando respostas em muitas coisas. O que nós temos visto nos nossos dias é uma geração de pessoas que vivem à base de medicamentos, que vivem à base de antidepressivos, que vivem à base de calmantes, que vivem buscando tantas coisas artificiais, que infelizmente, para alguns imaginam que é a resposta, mas algumas delas simplesmente são passageiras e temporárias, que não acrescentam nada na vida de ninguém. E infelizmente, o que nós temos visto é um mundo passivo diante daquilo que Satanás tem feito. Jesus nos alertou acerca disso. O mundo jaz no maligno, ele veio para matar, roubar e destruir e enganar. E infelizmente, o que o mundo está vivendo é fato, é simples. O mundo precisa de Jesus. Amém? O mundo precisa da presença de Deus. O mundo precisa das coisas do céu. Sem dúvida nenhuma, e se há algo que o Espírito de Deus quer fazer, é uma transformação no mundo, porque o mundo está vivendo um espírito de morte. O mundo vive um espírito de morte. E eu não estou falando aqui, igreja, da morte física. A morte física é iminente. É algo que todos nós iremos enfrentá-la em algum momento da nossa vida. Eu estou falando da morte espiritual. Eu estou falando da morte das emoções, dos sentimentos. Nós temos observado um mundo cada vez mais frio. Nós temos observado um mundo cada vez mais individualista. Nós temos observado um mundo cada vez mais distante da realidade daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Morte dos relacionamentos, morte das motivações, morte dos ideais, morte da realização familiar, morte da realização conjugal. Infelizmente, o que nós temos mais visto é isso. E por que estas coisas acontecem? Lá em João capítulo 10, versículo 10, projeta lá para nós, Mateus, o próprio Senhor Jesus nos alerta quanto a isso. Ele vai dizer: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. Amém? E por que o mundo cada vez mais está distante de Deus? Porque infelizmente o que tem enchido o coração das pessoas, o que tem enchido a mente das pessoas, tem distanciado as pessoas do propósito de Deus para as suas vidas. Infelizmente, há muitos valores, há muitas coisas que estão atraindo o ser humano, principalmente nesta geração. Eu lembro da minha infância, nós brincávamos com coisas simples. E hoje nós vivemos uma geração onde as crianças, os adolescentes, os jovens se tornam cada vez mais exigentes. Você já percebeu que hoje você dá um brinquedo para a criança, há pouco tempo depois ela já está querendo outro, porque ela está insatisfeita com aquilo. É verdade ou não é? Por quê? Porque ainda não entendeu os valores das coisas. Nós vivemos um mundo extremamente consumista. Nós vivemos um mundo totalmente, não somente consumista, mas um mundo totalmente materialista, individualista. Essa é a realidade do curso deste mundo. E por quê? Porque o mundo está distante das coisas de Deus. A frieza espiritual, e essa é a pior de todas.
né? Nós estamos falando aqui de morte das emoções, morte da alegria, morte da esperança, morte dos relacionamentos, mas a pior morte que alguém pode enfrentar é a morte espiritual. Por quê? Porque a morte espiritual, quando alguém morre espiritualmente, ela está distante do propósito de Deus, ela está longe dos objetivos que Deus tem para a sua vida, dos planos e os sonhos de Deus, porque entenda uma coisa, a morte física nos leva à eternidade, todos nós aqui indistintamente iremos passar por ela. Salmo 116, 115 vai dizer: preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. E eu não estou falando da morte física em si, mas estou falando de morte de valores, de coisas, e a pior de todas elas é a morte espiritual. Por quê? Porque se você está bem espiritualmente, todas as demais áreas da sua vida serão sadias. Diga isso para o seu irmão. Se você estiver vivo espiritualmente, todas as demais áreas da sua vida estarão sadias. Amém, gente? A mediocridade, a frieza espiritual tem demonstrado, né, pelas atitudes e pelos atos das pessoas, né, que elas estão totalmente distantes de Deus. É impressionante como hoje a gente observa, muitas pessoas elas imaginam que estar na casa de Deus, vir à igreja, buscar a presença de Deus, cultuar ao Senhor, ela vir à igreja, ela vai estar fazendo um favor para Deus. Muita gente imagina que é isso. Muitas pessoas imaginam estar na casa de Deus, vir à igreja é fazer um favor para Deus. Quando na realidade, buscar a presença de Deus, Deus não precisa de mim. Pelo contrário, eu preciso dele. Nós precisamos da graça e da misericórdia dele. E Paulo ele vai nos ensinar que nós somos chamados para viver na contramão do curso deste mundo. Nós somos chamados para viver na contramão de todas estas coisas que nós temos visto e que nós temos presenciado diariamente, além daquilo que eu disse aqui. Não é à toa que Paulo vai nos ensinar e ele vai nos exortar em Romanos capítulo 12, no versículo 2, Paulo ele vai dizer: não vivam como vivam. Coloca para mim lá, Mateus, Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo ele vai dizer: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não se amoldem, na sua tradução é NVI, eu estou indo na NTLH, mas tudo bem, pode ser. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De quem, igreja? De Deus, igreja. Então, Paulo ele está nos exortando e nos chamando a uma compreensão, porque o curso deste mundo, as coisas deste mundo, nos distanciam daquilo que Deus tem como propósito para mim e para você. É por isso que Paulo ele vai nos ensinar em Coríntios, quando ele vai dizer que o homem natural ele não consegue discernir as coisas espirituais. Por quê? Porque ele parece como loucura. Ele não consegue discernir. Por quê? Porque a sua mente está cauterizada. A sua mente está dominada por pensamentos que infelizmente são gerados pela sua natureza carnal e pecaminosa. E por que isso acontece? Porque aquele que rege o curso deste mundo, ele tem roubado das pessoas o discernimento, a compreensão, a revelação daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso você é bem-aventurado, por isso você é privilegiado, por isso você é bem-sucedido, por isso você é uma bênção. Sabe por quê? Porque você tem revelação da palavra de Deus, senão você não estaria aqui. Diga glória a Deus, diga amém. Você só está aqui porque o Espírito de Deus te faz livre. Sim ou não? Olhando para trás, traga a sua memória. Quantas coisas te aprisionaram? Quantas coisas te escravizaram? Quantas coisas num momento como este, numa hora como essa, você estaria fazendo que não agradavam a Deus e pelo contrário, destruíam a tua vida, que é templo e morada do Espírito de Deus. Por isso Paulo ele nos ensina: não vivam mais como vivem as pessoas deste mundo, mas permitam que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Diga comigo: nada mais me incomoda, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, porque eu tenho a mente de Cristo.
Amém? Você só pode ser uma nova vida porque você tem a mente de Cristo. E o que produz a mente de Cristo? É um entendimento que é dirigido, conduzido pelo Espírito de Deus, o Espírito de graça, sabedoria, que o próprio Jesus declarou que viria sobre nós em João capítulo 14, o Espírito da promessa. E quando eu declaro que Deus ele tem uma obra linda e maravilhosa na sua vida, tudo isso é fruto de uma busca de cada um de nós. Tudo isso é fruto de uma vida com Deus, de uma vida pelo Espírito. Se eu perguntar aqui, quantos creem que Deus tem uma grande obra na sua vida? Quantos creem? Você vai dizer, eu creio, amém? E isso é uma verdade espiritual. Isso é uma verdade, porque Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Nenhuma das suas boas palavras se perdem. Deus é fiel para cumprir. Então o que Deus espera de nós é uma postura, para que nós possamos nos apropriar disso. Porém, para que esta obra transformadora, essa obra realizadora pelo Espírito Santo, não depende mais de Deus. Depende exclusivamente de você. Depende de mim. Depende de nós. Porque quando Jesus se entregou naquela cruz, nos últimos momentos da crucificação, o que Jesus declarou? Está consumado. Teletestai, está consumado. Ou seja, a obra de redenção, a obra transformadora, a obra de cura, a obra de libertação, a obra de novidade de vida, a obra de viver em novidade de vida, já foi feita lá na cruz. Jesus já conquistou, por mim e por você. Então, você precisa se apropriar. Levante sua mão comigo e diga, eu creio que o Espírito de Deus, que habita em mim, ele me conscientiza, ele me traz discernimento, porque ele coloca dentro da minha mente, a mente de Cristo, para entender as coisas que são do reino de Deus, para vivê-las na sua integridade. Em vida eu me aproprio de quem eu sou. Amém? Então, porém, esta obra transformadora, ela precisa começar de mim, começar de você, porque a obra transformadora Jesus já fez. Eu preciso me apropriar, e é necessário, para que isso aconteça. Jesus, naquela ocasião, que ele está naquele lugar, conversando com aquela mulher, nas cercanias de Samaria, ali junto àquele poço, Jesus começa um diálogo com aquela mulher. Você conhece a história. E no meio daquele diálogo, Jesus disse, convém que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai, em espírito e em verdade. Como é que eu posso me apropriar do que Jesus conquistou na cruz? Diga comigo, em espírito e em verdade. Diga de novo, em espírito e em verdade. E se nós andamos em espírito e em verdade, nós não nos conformamos com o padrão deste mundo. Nós não andamos no curso deste mundo. Nós estamos inconformados com o curso deste mundo. E sem dúvida nenhuma, ao olharmos para aquilo que o mundo está vivendo, nós sabemos, você sabe, diga para alguém assim, nós sabemos que o curso deste mundo não vai mudar, porque falta a presença de Deus na vida das famílias, das casas, das pessoas. Amém? É verdade ou não é? Porque a única esperança, a nossa única e viva esperança, você sabe qual é? É o Senhor Jesus. Nós sabemos que Ele é a nossa única esperança. E a esperança está naquele que é o Senhor da vida. Quem é o Senhor da vida? Jesus. A esperança está naquele que morreu na cruz do Calvário, naquele que se entregou por amor a mim e por amor a você. E tudo que as pessoas procuram neste mundo, você pode observar, as pessoas estão vivendo à base de tantas coisas, buscando tantas coisas, e as coisas deste mundo, diga comigo, elas são temporárias, superficiais, passageiras. Porque a resposta para todas estas coisas, diga comigo, está em Jesus. Diga, tudo que as pessoas precisam está em Jesus Cristo. Amém? Lá em João capítulo 5, Jesus diz, não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Diga para alguém aí que está do seu lado, você é escolhido, você é eleito, você é chamado por Ele. Ele te amou primeiro, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, Ele te gerou nele, para a glória dEle. Amém? Sobre o que nós estamos falando hoje?
Diga comigo, manifestando a glória de Deus. Então diga comigo, ele me gerou nele para manifestar a glória dele. Amém? Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você: não fostes vós que me escolheram, mas eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vocês vão e deem frutos, e os vossos frutos permaneçam. Diga comigo, para sempre. Escute, tudo aquilo que você semear no mundo terreno, neste mundo, vai durar um período, vai durar um tempo. Lembre-se, ele diz que ele nos escolheu para que nós possamos gerar frutos. Diga comigo Salmos 92, 12. Aqueles que estão plantados nos átrios do Senhor, estes crescerão, florescerão e darão muitos frutos. Amém? Ei, escute, o Senhor está nos ensinando hoje que a condição para recebermos e frutificarmos nele é necessário estarmos nele. Só desfruta do que ele é, de quem ele é, quem está nele. Plantados quer dizer firmados, raízes, aqueles que têm as suas raízes aprofundadas nele. Isso fala de um relacionamento, isso fala de uma vida com Deus. Então ele vai dizer, Jesus vai dizer: eu vos escolhi para que vocês deem frutos. Porém, lembre-se da parábola da videira. Não estava aqui na minha mensagem, mas eu me lembrei agora. Na palavra da videira, Jesus ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira, vocês são os galhos, os ramos, e todo aquele ramo que está ligado em mim, que dá frutos, o meu Pai poda para que dê mais frutos ainda. Porém, aquele que não produz nada, ele corta e lança no fogo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Então, eu vos nomeei para que vocês deem frutos e os vossos frutos permaneçam. Igreja, comunidade cristã Kairos, preste atenção no que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Os frutos que o Senhor quer que você gere são frutos eternos, não são coisas temporárias e passageiras, onde a traça e a ferrugem vai consumir. Os frutos que o Senhor está dizendo não são frutos terrenos, não são coisas terrenas, são vidas, porque vidas são eternas. Os frutos que o Senhor está nos pedindo são vidas. Vidas são eternas. Por isso que ele diz que esse fruto permaneça. Amém? Nós não podemos partir desta terra sem apresentar os frutos para o Senhor. O Senhor espera de mim e de você frutos. Amém? Levante sua mão comigo e diga assim: eu sou escolhido, eleito em Deus, para gerar frutos eternos. Amém? Mas pastor, com qual finalidade? Por que eu sou escolhido e eleito? Para gerar frutos. Por quê? Em primeiro lugar, para que a glória de Deus se manifeste em você. Diga comigo: e através de mim. Diga de novo: em mim e através de mim. E a finalidade de que nós somos escolhidos, que nós somos eleitos nele, porque ele nos elegeu nele, é para que nós possamos gerar frutos. A finalidade é sermos um instrumento nas mãos de Deus, para levar as pessoas para a eternidade. Esse é o maior propósito da nossa jornada com ele, é conduzir as pessoas para um propósito maior, para a eternidade. É por isso que o mundo não entende, é por isso que o mundo não compreende aquilo que acontece com você, comigo, conosco. O mundo não vai conseguir identificar o que acontece na sua vida. Por quê? Porque a ação do poder de Deus na sua vida, ela não é palpável a olho nu, ela é espiritual. Ela começa no Espírito, o poder transformador do Espírito Santo. Ele entra dentro de cada um de nós e começa uma obra extraordinária, linda e maravilhosa. Diga comigo: de dentro para fora. Amém? O texto que nós acabamos de ler fala de um homem chamado Pedro. Pedro estava vivendo um momento poderoso nas mãos do Senhor. Ele era usado com autoridade. E também fala de uma mulher chamada Dorcas, uma linda discípula numa cidade chamada Jope. O texto diz que esta mulher produzia frutos de excelência.
Deus usava a vida de Dorcas com graça, um coração de serva, um coração disposto, um coração pronto para amar, para servir e para cuidar. Diga comigo: eu sou chamado por Deus para produzir frutos que honrem ao Senhor, frutos que possam alcançar o coração de pessoas. Eu sou como uma árvore frutífera, diga, junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer, diga comigo, tudo o que fizer prosperará. Amém? Tudo o que fizer. Por quê? Porque você está plantado no Senhor. Aqueles que estão plantados no Senhor produzirão, frutificarão, florescerão, e esses frutos permanecem para sempre. Diga comigo, para sempre, independente da estação ou do momento. Amém? Em nome de Jesus. Porém existe alguém que ele veio para matar, roubar e destruir. E lembre-se, os frutos que o inimigo quer que você perca são os frutos espirituais. Ele não está preocupado com os frutos terrenos, porque o problema do inimigo comigo e com você é que você está frutificando. Então diga assim comigo, em nome de Jesus. Levante sua mão mais uma vez e profetiza isso para a tua vida. Diga assim, em nome do Senhor Jesus, toda esterilidade do inimigo contra a minha vida, toda arma forjada contra a minha vida, não prevalecerá. Em nome do Senhor Jesus, eu estou guardado, o anjo do Senhor está acampado ao meu redor, não temerei. Em nome do Senhor Jesus, toda esterilidade dos meus sentimentos vão cair por terra, porque as motivações do Espírito de Deus está me conduzindo, está me dirigindo, e em nome do Senhor Jesus, eu vou viver a frutificação que o Senhor tem declarado ao meu respeito, e todos saberão que os frutos da minha vida são evidenciados pelo poder da presença de Deus em mim. Diga amém. Em nome de Jesus. Seja qual for o tempo, igreja, nós somos chamados para dar frutos. O Senhor nos chama para sermos frutíferos. O Senhor já tocou nas tuas raízes. As raízes a tua vida está plantada num solo fértil, está plantada no Senhor. Aquela mulher era uma mulher usada por Deus, era uma mulher frutífera, ela produzia para o Senhor, ela atendia, o texto diz que ela atendia aos pobres, aos necessitados, ela vivia verdadeiramente, diga comigo, Atos 2, 46 e 47. O que está escrito lá em Atos 2, 46 e 47? Projeta lá para nós, Mateus, faz favor. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo. Leia comigo o restante. Partiam o pão em suas casas, participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47. Louvando a Deus e tendo simpatia de quem? De quem, gente? De todo o povo. E que mais que acontecia? E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Olha quem era essa mulher. Ela fazia roupas para as viúvas, porque naquela época, quando a mulher ficava viúva, não existia aposentadoria como nos nossos dias. Geralmente não tinha renda mais do marido. E o que acontecia? Elas dependiam exclusivamente da igreja. Por isso Paulo vai exortar a igreja a dizer, olha, cuidem dos órfãos e das viúvas. E olha essa irmã, olha essa mulher chamada Dorcas. Ela preparava roupas para a viúva, era uma pessoa que praticava o evangelho de fato. Diga comigo, amar, servir e cuidar. Diga de novo, amar, servir e cuidar. E é esse o evangelho que nós temos visto nos nossos dias? Não. Infelizmente, querido, o evangelho dos nossos dias ele é individualista.
ele é egoísta, ele só pensa em si. Isso não é evangelho. Evangelho é isso, é Atos 2, 46 e 47. O verdadeiro evangelho é o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Paulo vai dizer assim: Deus vai te abençoar, vai te prosperar, vai te enriquecer, para que toda boa obra para você atender o pobre e o necessitado, para que você possa repartir o teu pão. Amém? Esse é o verdadeiro evangelho. Deus nos prospera, em primeiro lugar, com um propósito. Se você acha que Deus te prospera materialmente só para você ser muito bem sucedido, engana-se você. O Senhor nos prospera para que o reino dele prospere. Amém? E quando você prospera, o Senhor, ele nos habilita a sermos prósperos com qual objetivo? Para que o reino de Deus prospere. E quando eu falo reino de Deus, eu estou falando das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, das pessoas que convivem à sua volta. E Dorcas era esta mulher, que tudo que ela tinha nas mãos, ela servia ao Senhor, ela servia à igreja, ela estava cuidando da igreja. É uma mulher que tinha frutos e servia ao Senhor com inteireza de coração, com alegria. Então guarde uma coisa: por que algumas pessoas elas não prosperam? Porque Deus é aquele que sonda e conhece o coração. Diga comigo: Ele conhece as minhas palavras, mesmo antes de elas serem geradas na minha boca, e os meus pensamentos antes deles serem gerados na minha mente. Por que algumas pessoas não prosperam? Porque infelizmente a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Vou repetir: a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Faça assim com a sua mão. Quando o dinheiro está nas suas mãos, você o domina. Mas quando ele enche o seu coração, ele te escraviza. Entendeu o que eu falei? Quer dizer, mão estendida, que está sempre pronto para abençoar. Então por que algumas pessoas não prosperam? Porque infelizmente o amor ao dinheiro torna-se a raiz de todos os males. Escraviza. O egoísmo, a ganância, a soberba, a altivez acaba dominando a mente, o pensamento, o coração, e Mamon passa a ser o seu Deus. O que é Mamon? O amor ao dinheiro. Amém? 2 Coríntios capítulo 9, Paulo vai dizer isso. Deus, ele quer nos abençoar, para que você aprenda a repartir o seu pão com o seu próximo. Dorcas era uma mulher de frutos, e de repente, o texto não fala, mas diz que ela é atacada por uma enfermidade mortal, e ela morre, e houve uma comoção generalizada, todo mundo se desesperou. Por quê? Porque o povo sabia que era uma mulher de um coração bom, que era uma ótima pessoa, que era uma mulher que estava sempre fazendo para o reino, fazendo para o Senhor. Todo mundo sabia que ela era uma mulher diferenciada, porque o Espírito de Deus estava nela. E o texto fala que aquelas viúvas começaram a prantear, começaram a chorar, porque Dorcas havia falecido. E o texto também diz que eles prepararam o corpo. E imagine que durante 2 dias, porque era um hábito deles, era um costume, eles prepararam o corpo e ficaram ali no cenáculo, que era um pequeno cômodo da casa, que eles separavam como quarto de oração, como lugar de oração, e também no cenáculo era o lugar onde eles faziam as celebrações, onde eles oravam, onde eles tinham um período de intercessão, de oração, e era este lugar que eles se reuniam para buscar ao Senhor. E o texto diz que eles levam o corpo de Dorcas até aquele lugar. E há interessante aqui 2 detalhes que eu quero repartir com você. O primeiro, não somente o corpo, mas também eles levaram para aquele lugar tudo aquilo que ela havia feito, tudo que ela havia realizado, as roupas, as coisas que ela preparava para as pessoas. Então guarde uma coisa: tudo aquilo que você tem feito para o Senhor não está no esquecimento. Guarde isso.
tudo aquilo que você faz para o Senhor não fica no esquecimento. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele conhece os meus e os teus pensamentos. Ele guarda tudo aquilo que nós fazemos pelo reino de Deus. Em segundo lugar, as pessoas que você abençoa, as pessoas que um dia foram tocadas pela sua vida, elas jamais se esquecerão daquilo que você representa, daquilo que você fez. Amém? O amor que você já repartiu, as bênçãos que você já realizou em Deus, os homens podem esquecer, mas o Senhor jamais se esquecerá. Amém? Os homens podem até desprezar o que você já fez, mas o Senhor jamais te desprezará. A tua recompensa, diga para alguém, a tua recompensa não está nos homens, a tua recompensa está no Senhor. Amém? Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, vai dizer que a oferta de Abel, ela fala até hoje, mesmo depois de morto. E a oferta de Dorcas estava falando naquele momento. Todos estavam lembrando dela. Segundo detalhe, eles pegam o corpo dela, levam até o cenáculo. Por que no cenáculo? Porque ali era o lugar que eles mais presenciaram a vida de Dorcas. Ali era o lugar onde ela mais frequentava o cenáculo, o lugar de oração, o lugar da presença de Deus, o lugar da manifestação da glória de Deus, da graça de Deus. Por que que ela estava sempre ali? Porque era uma mulher que tinha fome e sede da presença de Deus. Você pode levantar suas mãos comigo e diga comigo: Senhor Jesus, a tua presença é o meu maior valor, é o meu maior prazer. A tua presença é tudo que eu preciso, e todas as demais coisas me serão acrescentadas. Amém? Nós somos como um templo, morada, habitação do poder de Deus, do Espírito de Deus. Mas quando nós buscamos a face do Senhor, quando estamos ligados ao Senhor, as tuas orações, o teu clamor, sem dúvida nenhuma, vão produzir milagres. Diga assim comigo: a oração do justo tem muito poder nos seus efeitos. Estava ali no cenáculo o corpo de Dorcas, as roupas, tudo que ela fazia, estavam ali, as suas obras. As pessoas estavam ali, as pessoas estavam contemplando, as pessoas estavam se lamentando aquela perca. E de repente, no meio de todas aquelas pessoas, alguém ali, cheio de fé, diz: vamos chamar a Pedro. Lembraram-se do discípulo Pedro. Pedro estava ali numa cidade próxima a Listra, e eles chamam a Pedro. Listra estava entre Jerusalém e Jope, e eles vão buscar. O texto diz que dois irmãos daquela igreja vão até Pedro, e sem dúvida nenhuma, era óbvio que eles não foram chamar a Pedro simplesmente para um velório, nem foram chamar a Pedro para chorar o corpo de Tabita, que quer dizer Dorcas. Eles foram chamar a Pedro porque eles criam que o milagre poderia acontecer. Diga comigo: tudo é possível àquele que crê. Mas como o milagre acontecer se já faziam 2 dias? Já haviam limpado o corpo, já haviam preparado o corpo, não havia mais nada o que ser feito. Levante sua mão mais uma vez comigo e diga assim: aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente, muito mais além daquilo que eu penso e daquilo que eu peço. Amém? Diga Isaías 43:13. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Diga Lucas 1:37. Haverá impossível para o Senhor? Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Diga: em todas as suas promessas. E Pedro prontamente ele vai até Jope. E quando ele chega ali, e as pessoas se aproximam de Pedro, muitas delas chorando, se lamentando a perca, a dor do luto,
E elas se apresentam diante de Pedro dizendo: olha as roupas, olha aqui, aquilo que ela produzia, era uma serva de Deus, era uma mulher de Deus. E Pedro, vendo toda aquela inquietação, vendo toda aquela angústia, toda a inquietação da alma daquelas pessoas, de repente Pedro diz para eles: olha, saiam por um momento do cenáculo, me deixem só. Diga assim comigo: há um tempo determinado para todas as coisas. Diga: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Diga: há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de semear e há tempo de colher. Amém? Pedro, naquele momento, ele pede que aquelas pessoas que estavam ali pranteando, chorando, se retirassem. Isso me faz lembrar daquele momento quando Jesus chega na casa de Jairo, e a Bíblia diz que ali haviam pessoas pranteando, havia pessoas chorando, havia pessoas desesperadas ali, porque a filha de Jairo estava morta. E a Bíblia diz que Jesus pede que todos saiam da casa, e Jesus ora, e da mesma forma, Pedro, ele ora, levanta as suas mãos e começa a orar, e de repente um milagre acontece, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria que você colocasse sua mão no seu coração. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. O Senhor hoje está trazendo sobre mim e sobre você um tempo de milagres. Um tempo de milagres para você viver na sua casa, no seu casamento, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Hoje, este é o cenáculo que o Senhor está nos visitando. E quando Pedro entrou naquele cenáculo, sinais, prodígios e maravilhas aconteceram. O Senhor Jesus está aqui entre nós nesta noite, para realizar uma obra maravilhosa dentro de mim e dentro de você. O Senhor quer encher o teu coração de fé. O Senhor quer encher o meu e o seu coração de uma certeza que Ele é poderoso para realizar muito além daquilo que nós podemos pensar ou pedir. Amém? Muito além daquilo que o homem natural pode fazer. Sabe por quê? Porque o homem natural, ele vive o natural, porém nós vivemos o sobrenatural. Amém? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: quando as coisas apertarem, dobre os teus joelhos. E quando você não tiver mais solução, busque naquele que tem uma resposta. Ele é o Senhor, o único e suficiente Salvador. Porque haverá momentos na sua vida que a resposta não virá de homens, não virá das circunstâncias ou do momento, mas a resposta só vai vir do Senhor. Amém? Amém? E o braço forte do Senhor, Ele nos sustentará, Ele nos conduzirá. Amém? Eu creio que hoje o Senhor está nos ensinando a tomarmos postura diante das más notícias da vida, diante das impossibilidades da vida. João capítulo 11, versículo 40, o Senhor declara: se creres, verás a glória de Deus. Diga comigo: tudo é possível ao que crer. O texto diz também que Dorcas, no grego, significa Tabita. Tabita quer dizer uma pessoa dócil, amável, e não é diferente da conduta dela. Era uma mulher amável, uma mulher de um coração pronto para servir, um coração disposto, um coração que estava sempre pronto para servir ao corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? Somos nós, as pessoas. João capítulo 11, versículo 35. Jesus vai dizer assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? O Senhor, Ele está aqui entre nós nesta noite para dizer para mim e para você que não há impossíveis para Ele. Não há nada que seja impossível, independente do momento, da situação que você esteja vivendo, independente do momento que a sua casa, a sua família esteja vivendo.
naquele lugar chamado casa de oração, cenáculo, o poder da ressurreição, o poder da vida que vence a morte, inundou aquele lugar. E de repente, Dorcas se levanta, começa a respirar, e Pedro a pega pela mão, retira ela para fora do cenáculo, e de repente, aquelas pessoas estavam ali, espantadas, atônitas, com aquele milagre, com aquilo que o Senhor havia feito. E eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, eu não sei o que tem trazido dor, eu não sei qual o diagnóstico que tem lançado contra a sua vida, eu não sei qual é a situação e o momento que você está vivendo. Talvez existam áreas da sua vida que sejam mortas, talvez existam áreas da sua vida que para você parece que tudo está perdido, mas eu quero te dizer, o Senhor Jesus Cristo, aquele que está aqui entre nós hoje, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente, e Ele é poderoso para manifestar em você, nesta área da sua vida, que parece como morta. Lembre-se, nós estamos chegando ao final deste ano, faltam alguns dias para terminar o ano de 2024, aquele milagre aconteceu por um instante, por um momento, bastou a presença do Senhor naquele lugar, invocada por um homem de Deus, e hoje, o Espírito Santo, que habita em Pedro, o mesmo Espírito Santo, que encheu Jesus e conduziu ele para o deserto, é o mesmo Espírito que está dentro de você, que está dentro de mim, e ele testifica em nós, que hoje, este poder transformador, libertador, está à sua e à minha disposição, só depende de você. Amém? E creio que o Senhor, Ele quer ressuscitar, sabe, sonhos, propósitos, projetos, ideais, coisas que talvez você esteja vendo o final do ano chegando, e você possa estar pensando assim, poxa, tudo que eu imaginei para esse ano de 2004, tudo que eu pensei ainda não aconteceu, e não se realizou, eu estou me sentindo angustiado, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo inquieta, mas saiba de uma coisa, o Senhor está declarando para mim e para você hoje, amanhã é um novo dia, e Ele quer gerar dentro de você uma esperança viva, uma nova esperança, para que você possa começar a semana, amanhã, de uma maneira diferente. Diga comigo, de uma maneira diferente. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Eu creio que a presença do Senhor, ela nos envolve nesta noite. Ele é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Hoje, o Senhor, Ele quer trazer a cada um de nós aqui a seguinte convicção: o Senhor é aquele que é capaz de prover cada uma das tuas necessidades, por mais inatingível que elas pareçam. Talvez o momento, a circunstância que você está vivendo, tem sido um tempo de dor, tem sido um tempo de choro, de angústia, mas a voz do Senhor, ela está declarando: levante-se, saia desta condição que tem matado a tua esperança, saia desta condição que tem tentado matar os teus sonhos, saia desta condição que tem tentado matar a tua alegria. Levante a tua cabeça, levante o teu ânimo, em nome do Senhor Jesus, porque neste cenáculo, chamado casa de oração, este lugar onde nós nos reunimos, o poder do Senhor está sendo derramado, a graça do Senhor está sendo derramada sobre nós. O Senhor, Ele quer que você ainda percorra uma jornada, onde o poder dEle se manifestará em você e através de você. Guarde isso, o Senhor é um Deus de milagres, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e em nome do Senhor Jesus,
essa situação adversa, esta situação que tem te trazido angústia, esta situação que tem te trazido inquietação, preocupação na tua alma, o Senhor, Ele pode reverter, o Senhor, Ele pode restaurar, e o poder da ressurreição, que traz vida, vai encher a tua vida, vai encher o teu casamento, vai encher a tua casa, vai ser um grande testemunho na sua vida. A tua família será um milagre vivo, o teu ministério será um milagre vivo, o trabalho das tuas mãos será um milagre vivo, porque os céus estão abertos sobre nós. O Senhor nesta noite está trazendo vida no teu interior, vida para as tuas emoções, toda tristeza, toda angústia, toda depressão, toda inquietação da tua alma. Hoje o Senhor está tomando pela tua mão a tua vida, e Ele te diz: não temas, eu sou contigo. Se levante na força do Senhor, saia desta condição que tem tentado te paralisar, saia desta condição que tem matado os teus sonhos. O poder da vida, o poder da ressurreição está enchendo o teu coração agora, a tua mente, para que você viva uma vida em abundância, para que você viva uma vida de acordo com a palavra do Senhor para nós. Levante as tuas mãos, diga assim: Senhor, sopra sobre mim hoje este poder que vence a morte das emoções, das alegrias, da esperança. Eu creio, o poder da vida, o poder da ressurreição está inundando a minha vida agora. Toda angústia, todo lamento, toda tristeza, todo sofrimento está dando lugar para uma viva esperança. Eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo, o Senhor é poderoso para fazer na minha vida, na minha casa, muito mais do que pedimos ou do que pensamos. Eu creio que o Senhor nesta noite está declarando vida plena, vida em abundância, vida cheia da graça, da misericórdia, da paz que excede todo entendimento. A boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor está inundando a minha casa, a minha família, e nós desfrutaremos por todos os dias da nossa vida a verdade da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu rejeito, em nome de Jesus, todo espírito de morte dos meus projetos, dos meus sonhos. Hoje o Senhor está renovando dentro de mim uma viva esperança. Eu posso crer que haverá bom futuro. O tempo da minha espera não vai matar, não vai roubar a minha esperança. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive e Ele se levantará em meu favor. Eu verei com os meus olhos em vida os feitos do Senhor, as realizações do Senhor na minha vida e através da minha vida. A minha família será alcançada por este poder realizador, transformador. O milagre de uma vida nova está enchendo a minha mente, o meu coração, renovando dentro de mim uma chama viva que é gerada pelo poder do Espírito Santo. E eu creio, hoje o Senhor está trazendo um divisor de águas. O tempo da espera não será frustrado. Eu vou viver sinais, prodígios, milagres e maravilhas, porque a glória de Deus se manifestará em mim e através de mim. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer aleluia, você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Esse poder que transforma, esse poder que ressuscita sonhos, restaura relacionamentos,
está liberado sobre este lugar. Amém, gente? Nós vamos participar da mesa do Senhor. Pastora Glória, vem aqui, me ajuda aqui. Vamos consagrar estes elementos ao Senhor. Quem deve participar da mesa? Diga comigo, os filhos. Diga, eu sou filho. Diga, a mesa é para mim. Amém?